Bom dia, bom dia, bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia nós aqui juntos no programa Palavra Falada para falarmos do Evangelho de Jesus. É com grande alegria que nós começamos este dia radiante. Com esta alegria no coração, porque nós sempre convidamos aqui o Espírito Santo para estar conosco, para nos dar força, nos dar ânimo na nossa vida, dar esse gás que nós precisamos para irmos trabalhar, para vivermos nossa vida durante o dia de hoje, para fazermos aquilo que seja correto aos olhos de Deus. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estar com você nesta manhã de quarta-feira. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo a 34ª semana do tempo comum, quarta-feira. Hoje nós leremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, 12 e 19. São Lucas, capítulo 21, 12, 19. Vamos à leitura, amados irmãos e irmãs. E antes que eu comece a leitura, eu gostaria de pedir para você dê um joinha no nosso canal, aperte as notificações para que você possa receber todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, nós possamos juntos, você possa receber esta mensagem e juntos possamos rezar e ter a certeza de que Jesus está conosco e que essa esperança da sua palavra nos traz força para a nossa vida. Amados irmãos e irmãs, vamos à leitura. Lucas capítulo 21, 12 e 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanecer fiel até a morte e a coroa da vida eu te darei. Essa escritura está em Apocalipse 2, 10c. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos, serei entregues às sinagogas, postos na prisão, serei levados diante de reis e governantes por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de sua cabeça. Fio de cabelo, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, Jesus disse para nós que nós seremos protegidos no final. Aqui ele diz: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Por quê? Porque nós vamos defender a fé da igreja, a verdade que nós aprendemos ao longo do tempo de nossa vida, aprendemos na igreja, na nossa igreja. Fomos formados, estamos sendo formados e preparados para esse fim de tempo que nós estamos vivendo. E Jesus nos coloca aqui: antes que essas coisas aconteçam, o fim do mundo, o fim de todas as coisas, começar aí as perseguições, e já começa aí algumas das coisas. Nós seremos perseguidos pela causa da verdade, sereis entregue às sinagogas, postos na prisão, sereis levados diante de reis e governantes por causa do meu nome, por causa da palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo já este tempo um tanto difícil, onde existe uma ideia dentro da igreja, que já vai aí, nós estamos percebendo, fazendo algumas mudanças, as coisas vão começando a ficar cada vez mais apertadas para aqueles que fazem parte de grupos tradicionais da igreja. Nós não estamos entrando nesse progressismo que a igreja, entre aspas, acabou entrando ao longo de muitos anos, de alguns infiltrados dentro da igreja, com essa teologia da libertação, que vem aí fazendo arrasos, se transformando em partido político dentro da própria igreja, mesclado com essa
ideia, ou seja, com esta verdade do cristianismo, e vem fazendo arrasos dentro da igreja. Nós vemos aí o descontentamento de muitos irmãos e irmãs, né? E vemos alguns um tanto acalorados, discutindo alguns pontos dentro da própria igreja, né? Divisões já está tendo dentro da igreja. A gente fala que não está, né? Muitas pessoas, Paulo não diz isso e tal, mas nós sabemos nitidamente o que está acontecendo dentro da igreja. Nós sabemos que no campo político também está acontecendo isso, e está acontecendo isso no campo da espiritualidade. Já está chegando o tempo da divisão entre o joio e o trigo. Nós vamos saber quem é verdadeiramente da igreja de Jesus, ou aqueles que se fazem, né, se fazem cordeiros, mas por dentro, na verdade, são lobos devoradores. E nós, por falarmos a verdade, nós seremos entregue nas sinagogas. Muitos nas sinagogas você vai falar, aquele fulano ali, aquele dali está falando coisa assim, assim, assim. Eu não concordo com o que ele fala, porque ele está dizendo a verdade ali, e nós não podemos, temos que dizer mais ou menos que isso. Nós não podemos dizer isso. Por exemplo, não fale sobre o inferno, porque o inferno apavora. Não é verdade? Isso não acontece? Acontece. Não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, porque isso daí vai espantar as pessoas da igreja. Não fale sobre homossexualismo, não fale sobre ideologia de gênero, não fale. Sempre assim, para você não dizer a verdade. Para você não dizer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, nos dá cada dia mais luz para os nossos olhos, para nós enxergarmos a verdade, meu irmão, minha irmã. Então, o Senhor já está dizendo aqui, por causa da verdade dele, nós seremos entregues nas sinagogas. Muitas pessoas nos acusarão por causa da nossa fé. E nós faremos o firme propósito, né? Nós faremos o firme propósito de nos planejar com antecedência a própria defesa. O que é isso? Nós temos que estudar a palavra de Deus, estudar os documentos da igreja. Nós temos o catecismo, eu fico pelado pensando, quantas pessoas estão estudando o catecismo? Já tiveram cursos e mais cursos de catecismo. E ainda as pessoas não compreendem aquilo que a igreja nos apresenta em termos de tão grande conhecimento que tem no catecismo da Igreja Católica. O Código de Direito Canônico, você precisa estudar, ter o conhecimento da própria Bíblia, da Palavra de Deus, buscar grupos de estudo para isso, para nós nos prepararmos para a defesa da fé. Não é? Nós não sabemos, nós não estudamos muitas vezes a apologética da igreja para defender a fé, os pontos importantes que estão no catecismo, inclusive. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos de obter conhecimento para defender a nossa fé, para conhecer a igreja de verdade, como ela é, como ela está sendo há 2000 anos de existência. A igreja tem pilares importantes, nós não podemos deixar que se quebre nenhum desses pilares. Nós estamos na igreja verdadeira de Jesus Cristo, nós temos que defender a nossa igreja com unhas e dentes contra as heresias do mundo. E essas heresias do mundo estão entrando na igreja. E nós não podemos deixar com que esse modernismo e o relativismo, o modernismo, entre e faça o arraso na igreja e faça tudo o que está acontecendo por aí. Né? A gente vê padre dançando, padre de calça apertada, padre fazendo show, né? Padre não querendo vestir mais de padre, não ser reconhecido no meio do povo como um padre. Assim como um médico se veste como médico, por que não um padre não vai vestir? Padre participando de eventos de carnaval, padre participando de shows. Muitos, né? Estão sendo um mau exemplo. Mas são sacerdotes. Nós podemos rezar por essas pessoas para que eles arrependam dessas coisas que fazem.
Porque, na verdade, quando você olha um padre, você vê santidade. Como é que ele pode exigir santidade de você, sendo que ele não pratica a santidade? Não estou falando que em todos os lugares é assim, mas em alguns lugares você já percebe, né? O padre vai para academia para fazer musculação e tal, e lá tem as meninas vestidas de roupas, né, daquele jeito que a gente já conhece, que pode seus olhos aí desviar, e por aí já começa muitas outras coisas a acontecerem. Então nós temos que rezar pelos exemplos, pelos bons exemplos que a igreja ainda tem, para que se permaneça. E o Senhor coloca aqui, porque vos darei palavras acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Por quê? Porque você estuda a palavra de Deus. Quando nós estudamos, nós temos argumento, nós temos uma coisa forte em nós, que é aquelas palavras do estudo que você fez, as palavras acertadas. E Jesus, através do Espírito Santo, vai acionar aí na sua mente, no seu coração, para que você fale aquilo que é correto e é certo. Diante dessas pessoas, dos acusadores, serem entregues até mesmo pelos próprios pais. Muitas vezes vai acontecer isso. Das pessoas serem entregues pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes e pelos amigos, porque eles não resistirão a essa verdade. E aí o que acontece? Eles podem rebater, eles vão sentir esse impacto, que você está no alicerce como se fosse uma afronta para eles. E eles vão acabar dizendo, olha, ele está assim, 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 assim. Nós percebemos, irmãos e irmãs, que existe uma ideologia comunista querendo entrar no Brasil, ou seja, instalar-se no Brasil de verdade. Na verdade, ela já está no nosso país, e para sair está ficando difícil. Mas, veja bem, as propostas que se tem por aí é de que daqui mais um tempo a igreja vai parar, porque uma das primeiras coisas que eles fazem é tirar a igreja, tirar a fé das pessoas, para que as pessoas não sejam abertas os olhos, porque a verdade do Evangelho de Jesus nos faz enxergar muito mais além, através da força do Espírito Santo. Nós somos esclarecidos para isso, e realmente as pessoas vão aí responder à altura, ou seja, através desse conhecimento que recebem da igreja, né, vão poder dizer palavras acertadas para combater essas pessoas que querem acabar com a nossa fé e não deixar nós falarmos de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, nós seguindo a palavra aqui, todos vos odiarão por causa do meu nome. Veja bem, muitas vezes por eu estar fazendo esse programa junto com você, e às vezes você apresenta para outras pessoas, quem que é esse cara que está querendo falar de Jesus aí? Quem que é ele? Ele é alguma coisa? Olha, já ouvi isso de alguns sacerdotes, né? Esse rapaz é um simples ministro querendo, né, está se aparecendo. Meus amigos, é assim, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem, né? E quanto mais a verdade você sabe, muitas pessoas sentem até raiva de você. Você acha que eles querem que você adquira conhecimento? Que muitos querem que você adquira conhecimento? Não querem. Porque sabem que você poderá ser uma pedra de tropeço para eles. Então, meus irmãos, a questão não é essa. Você precisa aprender a palavra de Deus para ensinar aos seus irmãos, ensinar aos outros, infundir a fé no coração deles. Não é por questão de aparecer, nada disso. É porque você precisa, né, se alimentar destas coisas e também alimentar os outros, dar de comer aos outros. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Quando nós queremos a justiça, nós queremos a verdade, nós seremos saciados, nós seremos abastecidos. Deus coloca a palavra na nossa boca, Deus coloca a palavra na nossa inteligência, e nós vamos realmente fazer aquilo que Ele quer. Porque quem manda em nós é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria, que nos instrui sempre para podermos falar as coisas importantes. Mas vós não perdereis um fio de cabelo de vossa cabeça. Nada vos acontecerá. Muitos poderão, aí no fim dos tempos, por essa questão de não quererem colocar a igreja em evidência, porque o comunismo faz isso, poderão ser mortos. Nós estamos vendo aí muitos padres sendo expulsos das suas comunidades, do país que está servindo, as freiras, os freis sendo levados para outros lugares, né, expulso
a correria, porque senão, se permanecerem, vão morrer. E assim vai acontecer, se nós deixarmos isso acontecer também aqui no nosso país. Nós sabemos disso. Muitos aí da igreja, as autoridades, estão defendendo uma coisa, mas eles não sabem o que é que está na cabeça dessas pessoas de tão maldade que querem fazer, que vão aplainar todo mundo. Jesus disse: não ficaria pedras sobre pedras, vai cair. Porque muitos vão acreditar nessas propostas achando que é uma coisa e vai acabar dando em outra. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor Jesus, peçamos a Deus que nos dê aí realmente o discernimento, a sabedoria, para que cada dia mais eu e você possamos estar estudando a palavra de Deus, nos preparando. Tem livros tão bonitos, tão bons nas editoras da igreja, da nossa igreja. Nossa igreja é tão rica de conhecimento. Como eu disse para vocês outro dia, eu não era da igreja católica. E há 17 anos eu voltei para a igreja. Quantos livros eu já li, né? Para poder conhecer cada vez mais a minha fé. Eu fui batizado na igreja, passei um tempo fora da igreja. Em 17 anos eu tive que correr com o tempo para poder adquirir conhecimento da nossa igreja. Então, meu irmão, minha irmã, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estar instruídos para ajudar esta igreja que sai de nós, que vai ao encontro do nosso irmão, para que esses irmãos possam ter esse conhecimento. Porque muitas pessoas ainda não conhecem a própria igreja e vivem na igreja durante 30, 40 anos e ainda não conhecem a igreja. E na medida que você, com esse amor, com esse carinho que você tem no coração, você vai estudar e vai levar a palavra de Deus e esse conhecimento para os nossos irmãos. Meus amados irmãos, vamos orar nesta manhã e agradecer a Deus por esta quarta-feira, para que nós possamos ir trabalhar com muita paz, com muita alegria no coração e levar o evangelho ao nosso irmão, nossa irmã, que tanto precisa em nosso trabalho, onde quer que nós nos encontremos. Falemos de Jesus na fila do banco, onde você estiver. Fale desse Jesus amoroso e carinhoso que afaga o seu coração nesse momento através da força do Espírito Santo. Abaixemos nossas cabeças neste instante, meus irmãos, para rezarmos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta manhã de quarta-feira, nós te agradecemos por essa palavra. Fazei, Senhor Jesus, que essa palavra caia no nosso coração e transforme em vida, de tal modo que o Senhor colocou nesta palavra que nós seremos perseguidos. Senhor, será um prazer tão grande, Senhor, ser perseguido pela causa do Teu nome, pelas coisas que o Senhor nos coloca e nos ensina para vivermos essa terra. O Senhor colocou nas Escrituras também: bem-aventurados aqueles homens que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nos ajuda, Senhor, a termos esse conhecimento para realmente ajudar os meus irmãos e irmãs, nossos irmãos, a ter esse conhecimento também. Mesmo que sejamos jogados na cadeia, seremos presos, mesmo que sejamos mortos por Tua palavra, porque o Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz por nós. Porque nós não podemos morrer pelo Seu Evangelho, por aquilo que o Senhor nos ensinou. O Senhor já deu a vida por nós, derramou o Seu sangue sobre nossas cabeças, sobre nossa vida, para que possamos ter a vida eterna. Nos ajuda, ó Jesus Cristo, nosso Senhor, a termos nossos pés plantados na Tua palavra, para que possamos, no momento certo, na hora certa, responder aquilo que seja colocado para nós, através de uma pergunta, seja ela de que forma for, que nós possamos ter esse Espírito Santo conosco, para nos auxiliar, nos dar força. O Senhor prometeu que nenhum de nós também, heroicamente, poderá cair os cabelos da cabeça. Mas no sentido figurado, Senhor, o Senhor coloca que nós não seremos atingidos, porque o Senhor é conosco. Nos ajuda, Senhor, neste tempo tão difícil que nós atravessamos na nossa vida, Senhor, a termos esta força, esta resposta no nosso coração para darmos ao mundo o nosso testemunho, mesmo que seja o testemunho de sangue, o testemunho da nossa morte pelo Teu Evangelho, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Quero rezar nesse momento, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que se fazem presente. Muitos deles sabem que na sua família tem pessoas doentes, aflitos, amargurados, com muitas coisas. Ó Senhor Jesus, abençoa esses nossos irmãos e irmãs que estão doentes. O Senhor curou enfermos, o Senhor curou os aflitos,
O Senhor curou aqueles que estavam endemoniados. Que no vosso nome saia essa doença, saia essa angústia, saia essa tristeza, liberta os nossos irmãos que tanto precisam. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este maravilhoso evangelho que o Senhor nos traz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Uma ótima quarta-feira para você, cheia de paz e alegria. Desejo a você, fique na paz.